Eu convido a todos para que possam ficar de pé para ouvirmos um trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho de Lucas, com o título de Os Dois Alicerces. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem é parecido aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as obedece. Ele é como um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. O rio ficou cheio e as águas foram de encontro àquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as obedece, é como o homem que construiu uma casa sobre a terra e sem alicerces. Quando a água bateu contra aquela casa, ela desabou logo e ficou completamente destruída. Graças a Deus, irmãos. Tudo que nós lemos no Evangelho já é bem conhecido e sabemos que se trata apenas de parábolas. O que nós vamos falar aqui hoje, que nós vamos trabalhar sobre essa parábola desses alicerces, na verdade, todos sabem, não tem nada a ver com a casa, e sim com a nossa formação espiritual. Pois nós somos espíritas, estamos aqui para desenvolver as nossas mediunidades e praticá-la a favor do bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí você pode perguntar, mas o que tem a ver o que eu disse agora nesse instante em relação a esta parábola, a esses dois alicerces? Não só nós espíritas, mas todas as pessoas de vários outros segmentos religiosos baseados no cristianismo, que sejam os evangélicos, os católicos, outras casas espíritas que têm outras linhas de trabalho diferente da nossa, mas que também são cristãos, ouvem as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós também ouvimos, e seguimos as orientações do nosso Mestre. Todas as pessoas acabam ouvindo as palavras de Jesus, porém, só ouvem, mas não fazem o que elas pedem. Muito menos se preocupam em, pelo menos, tentar agir conforme as orientações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses é aquele homem que ouviu as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e que construiu a sua casa sobre a terra. Ouviu, mas não fez nada daquilo que ouviu, não aprendeu aquilo que acabou ouvindo. E nós que trabalhamos, movimentando forças dos mundos espirituais, trabalhamos com espíritos que já alcançaram a sua evolução espiritual, já se libertaram dos defeitos e vícios que hoje nós temos. São esses espíritos mentores que trabalham conosco hoje no mundo espiritual, já não tem mais os mesmos defeitos, já corrigiram os mesmos erros que nós ainda cometemos até hoje. Mas até aí tudo bem, né? Os erros que nós cometemos, as nossas falhas, ainda podem ser perdoadas, porque nós somos simplesmente ainda espíritos em evolução. Nós estamos aqui porque não somos espíritos de luz, somos considerados ainda espíritos sofredores. Nós devemos alguma coisa ao sistema em um todo e temos também que lapidar o nosso próprio espírito para nos tornarmos pessoas melhores. E para isso, meus irmãos, temos que nos basear nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e aprender o que Ele tenta nos ensinar através do Evangelho e então construir a nossa casa com um alicerce forte sobre a rocha. Isso quer dizer que devemos praticar aquilo que aprendemos, porque todas as pessoas, até mesmo uma criança hoje já sabe o que é certo, o que é errado, sabe o que pode e o que não pode, sabe o que Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa Mãe Santíssima, nosso Jesus Cristo espera de todos nós. Mesmo assim, ainda continuamos errando, talvez na ilusão de assim, eu estou encarnado, sou filho de Deus também, então não tem problema eu fazer isso ou aquilo outro de errado. Meus irmãos, como eu disse, os nossos erros e falhas são perdoáveis. Mas se nós continuarmos com essa mentalidade e esse entendimento durante toda a nossa vida, então quando chegar ao final dessa nossa caminhada, não teríamos então aprendido nada, e muito menos evoluído. Ou seja, vamos sair desta faculdade que é a Terra da mesma maneira que entramos. Não vamos nos formar em nada, não vamos compreender nada e muito menos passar para um mundo melhor. Um dia teremos que voltar a reencarnar e começar tudo de novo. Então seríamos repetentes na escala evolutória. E isso para nós, para qualquer espírito,
seria um atraso e um prejuízo muito grande. Para basearmos naquilo que é certo, o que é errado, não que estou pedindo para que sejamos perfeitos. Não seremos perfeitos. Nós seremos seres que erraremos menos, cometeremos menos erros. Até mesmo os erros que são cometidos contra nós, é uma dívida que nós criamos para o sistema. Porque quando nós que nos colocamos na condição de médios, de trabalhadores de Deus Pai Todo-Poderoso, quando melhoramos a nossa natureza, quando aprendemos algo, tornamos este aprendizado em algo útil que favoreceu um outro filho de Deus Pai Todo-Poderoso, um de nossos irmãos, nós avançamos a nossa evolução. Aqueles que dependem de nós de uma maneira ou de outra serão beneficiados pela nossa evolução. Os nossos mentores que nos acompanham, que trabalham conosco, também atingem melhores posições no mundo espiritual. O sistema todo evolui. Quando um espírito evolui, ele não evolui sozinho. Tudo aquilo que depende da sua movimentação energética acaba evoluindo junto. Mesmo se não evoluiu, acaba se beneficiando de alguma forma e tornará então mais fácil a evolução daquele outro. Não que você vá evoluir por alguém ou vá fazer alguém evoluir, mas a sua condição pode favorecer a evolução de outro. Quando eu digo isso, é porque, principalmente nós que manipulamos energias em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós representamos espíritos já evoluídos. Então, as nossas ações, os nossos gestos, as nossas palavras dizem muito o que somos e principalmente quem somos. Os nossos pensamentos liberam emanações fluídicas e energéticas no ambiente e no espaço. Só que agora eu estou dizendo de modo geral, não é só nós médiuns não. E essas emanações, essas manipulações energéticas acabam dizendo exatamente quem somos, o que nós pensamos, o que nós falamos, mais ainda. Se nós falamos é porque pensamos. Se pensamos, já fica o registro dessas energias no ambiente e no espaço. Se falamos, as energias dos pensamentos daquilo que nós falamos também estão no espaço. E mais ainda, quem ouviu as nossas palavras serão de uma maneira ou de outra influenciadas por elas. Principalmente aquele que já tem status ou que já tem uma posição de comando, de dirigente. Então, meus irmãos, a grandeza da evolução que cada espírito tem, ela é individualizada. Cada um tem o seu nível evolutório. E quanto mais evoluído o espírito, quanto maior força ele representa, quanto mais evoluído é o mentor que aquele médium representa, maior também se torna a sua responsabilidade. Porque se ele representa uma grande força, essa mesma força pode fazer com que ele seja produtivo, ele seja lucrativo para a espiritualidade maior, mas pela sua capacidade de movimentação energética, ele pode causar também um prejuízo muito grande, principalmente para ele próprio. Às vezes, o calor da emoção, ou no momento de descontração, mesmo descontraídos, continuamos sendo médiuns. E às vezes, sem perceber, podemos falar para alguém algo que lhe cause alguma ofensa. Para nós não foi nada de importante, para quem falou não foi nada demais, mas para quem ouviu, vai, além de ter ficado na sua mente o registro das palavras, fica o mais grave. Fica o registro daquela energia que foi projetada. Porque quando falamos, temos desejo de falar. Porque se não quiséssemos falar, se não tivéssemos desejo de falar, não teríamos falado. Mas como falou, a energia já estava acumulada. Acumulou, você a soltou. Então a pessoa que ouve aquilo, talvez ela não ficou ofendida, porque o que você diz pode não ter ofendido aquela pessoa, mas o que você representa pode ficar registrado daquela pessoa e despertar ali um sentimento de desilusão ou decepção. Você, nossa, mas Adão falou essas coisas para mim, eu não esperava nunca que ele pensasse dessa maneira. Talvez eu nem pensava, mas foi por um impulso, por um momento de descontração, sem pensar direito, falei algo e posso ter... Isso é um exemplo, Espero que isso não tenha acontecido, mas eu sei que pode acontecer. Eu posso ter dito algo para alguém, ter manifestado uma opinião minha, nossa, mas
fulano de tal falando isso, que decepção, eu não esperava nunca. Era uma pessoa a quem eu me espelhava, estava seguindo a minha caminhada, tendo ele como exemplo. Pega e fala dessa maneira. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes dizem, não só para os nossos mentores, não só para a espiritualidade maior, mas também para todos aqueles que nos cercam, que tipo de pessoas nós somos. Qualquer um pode subir em um altar, estar em um púlpito como este e dizer várias palavras bonitas. Ele pode ler o Evangelho e compreender e falar sobre o Evangelho. Ele até pode conhecer todas as parábolas e todas as mensagens do Evangelho. Qualquer um pode fazer isso. Mas evolução, espíritos que estão no caminho da evolução, ele tem que começar a mudar. E quem vai fazer essa mudança é a própria pessoa. Porque cada um de nós sabemos quem realmente nós somos. Aquilo que somos capazes de fazer ou desejar para outra pessoa. E se nós identificarmos, que eu garanto, que qualquer um de nós aqui presente formos nos avaliar, nós vamos achar em menos de 10 segundos, no mínimo, 3 pontos que precisam ser corrigidos. Porque todos nós ainda cometemos falhas, ainda erramos muito. E nós estamos trabalhando para sermos espíritos evoluídos, para sermos um dia espíritos de luz. Nós temos que ter certeza do seguinte, um espírito de luz, ele procura ser o mais bondoso possível, ser o mais caridoso possível. E ele tem em seu íntimo, em sua natureza, o sentimento de compaixão, coisa que às vezes nos falta. Primeiro, nós vamos dar importância à nossa dor, aquilo que nos preocupa, mesmo que seja pequenininho, né? E a dor do outro que te pede ajuda seja uma dor imensa. Mas como está nas suas mãos? Não, primeiro eu vou resolver o meu, depois eu resolvo o dele. Meus irmãos, se a dor é suportável, suporte um pouco mais a sua dor e socorra o outro que já está desesperado, que não aguenta mais sofrer. E nós sabemos que se ele está sofrendo, existe um motivo espiritual para isso. Né? Nós sabemos que ele está sofrendo é em virtude do seu karma. Se ele está sofrendo, talvez ele até mereça estar sofrendo. Porém, não nos cabe fazer este julgamento. Por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a tristeza e a infelicidade do outro, tudo bem, é a lei de causa e efeito, é o karma, ele merece sofrer? Merece. Mas isso cabe a Deus Pai Todo-Poderoso, os grandiosos mestres da luz, fazer este julgamento. Mas se chegou nos pedindo ajuda, a nossa obrigação, independente de qualquer coisa, independente da sua condição espiritual, condição física, ele merece e tem direito à nossa ajuda. Por quê? Porque nós somos servos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós manipulamos e trabalhamos com energias que não nos pertencem. Pertencem ao nosso Pai, que, aliás, é Pai de todos os outros, que seja ele encarnado ou desencarnado. Nós, meus irmãos, estamos passando de graça aquilo que recebemos de graça para o nosso irmão que não tinha ou não teve condições ou oportunidade, ou porque talvez até o seu karma o impediu de alcançar o que nós estamos alcançando hoje. Claro, nos beneficiando de toda essa ajuda que nós prestamos aos nossos irmãos. Como eu disse, tudo é movimentação de energias. Nós recebemos, primeiramente, somos nós que recebemos as energias, as forças, as orientações, o amor, a compaixão da espiritualidade maior, para depois passarmos ao nosso irmão que não tem esta mesma condição que nós temos. E outra coisa, a respeito do julgamento sobre se sofre porque merece sofrer, né? Eu estou dizendo isso, meus irmãos, é porque já aconteceu aqui no tempo, né? Dessas palavras serem ditas, mas só que nós ainda também somos espíritos sofredores. Nós já fomos habitantes do submundo em algum momento da nossa existência. E espíritos bondosos e caridosos, compromissados com Deus Pai Todo-Poderoso, sem fazer qualquer julgamento ao nosso respeito, nos deu a mão, nos acolheu, nos deu oportunidade, nos livrou do momento de maior desespero que vivíamos. E hoje estamos aqui. Estamos aqui em uma condição melhor do que estávamos antes, procurando melhorar ainda mais para estarmos na condição ainda melhor no futuro. E o que nós temos que fazer?
retribuir o mesmo que recebemos no passado. E o que isso nos custa? Nada. Pelo contrário, ainda somos recompensados por esta ajuda, por esta caridade. Mas só, meus irmãos, que nós temos que fazer isso de maneira bem feita. E o que é fazer uma caridade de maneira bem feita? Sem esperar nada em troca. Nós não queremos receber aplausos, um agradecimento, uma recompensa financeira, até mesmo um obrigado. Nós não merecemos daquele que é beneficiado pelos nossos trabalhos, que seja encarnado ou desencarnado. Porque a recompensa, já tivemos ela antes. Essa recompensa já nos foi dada antecipadamente. Porque hoje nós temos tudo para garantirmos a nossa evolução. Não nos falta nada. Temos a estrutura, temos o conhecimento, temos a energia. E além do mais, estamos exercitando a condição de um espírito mais evoluído. Porque às vezes a gente não repara muito, até mesmo devido à nossa correria, preocupação de movimentar os trabalhos funcionando, mas muitas vezes a gente percebe que quando um paciente, um visitante, procura a doutrina, querendo ali uma ajuda espiritual, por mais insignificante que seja o problema daquela pessoa, talvez seja uma coisinha boba, mas isso no nosso julgamento, e julgamento errado ainda, uma atitude errônea de nossa parte, mas para ele é importante, porque se ele veio até aqui, ele espera ter a sua situação, seu problema resolvido. Talvez nem resolva, porque o karma dele não lhe permitia essa ajuda, mas ele veio. Mas só o fato de ter sido bem atendido, de ter sido recebido com um sorriso, de ter sentido que por um momento alguém lhe deu atenção e recebeu bem, ele já se eleva espiritualmente, o seu padrão vibratório já eleva. Então ele sozinho, só por esse motivo, já acaba encontrando conforto para a sua situação. E nós fizemos o que demais com isso? Primeiramente, ser educado, ser atencioso e amoroso já se torna nossa obrigação perante a espiritualidade maior. E que além do mais também, até mesmo do ponto de vista social, se trata de educação. E a educação, com certeza, está na lista dos itens que tem uns espíritos evoluídos. Então, meus mestres, o que nos falta, muitas vezes, é a capacidade de fazer as coisas bem feitas, mesmo que outras pessoas não percebam aquilo que fazemos com carinho, com dedicação, mesmo que não seja uma coisa de grande imponência, mas o fato, se o outro não está vendo aquilo que você está fazendo bem feito, se o outro não vê a qualidade do seu trabalho, você sabe. Você sabe o que você fez de bom, o que você fez bem feito. E o mais importante, quem sabe mais ainda daquilo que fazemos bem feito, é a espiritualidade maior. É a quem nós temos que demonstrar de fato os nossos valores. Eu me lembrei aqui nesse instante de uma situação que aconteceu, uma experiência que eu tive há pouco tempo. Inclusive algumas pessoas já até ouviram o exemplo que eu vou citar aqui agora, e peço desculpa por ser repetitivo e contar essa história, porque eu acho que vale a pena ouvir. Num trabalho de escola, falando sobre ética e qualidade profissional, foi formados grupos para poder apresentar uma espécie de uma tese sobre o que seria essa ética e qualidade profissional. Só que isso aí não tem nada a ver com o espiritual, mas só que eu achei tão bacana que eu estou tirando proveito dessa passagem para nos beneficiarmos de alguma maneira de tudo isso. Então, a turma foi separada em 2 grupos. Inclusive, isso que eu estou dizendo agora foi ideia do outro grupo, que inclusive nos derrotaram. Nós acabamos perdendo, porque a apresentação deles foi melhor do que a nossa. Eles apresentaram um vídeo, inclusive da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, que foi o presente da França para os Estados Unidos, comemorando a sua independência. Só que isso foi no ano de 1880 e alguma coisa, não me lembro exatamente a data. E naquela época não existia prédios, porque não existia ar suficiente para poder erguer um prédio alto, não existia avião e muito menos helicóptero. Um palestrante que ganhou uma viagem, um passeio nos Estados Unidos, para voar de helicóptero por cima da Estátua da Liberdade, percebeu que no centro da cabeça da estátua, que é a Estátua da Liberdade, só para lembrar, ela tem uma coroa, e essa coroa é um aro por cima da cabeça, e na coroa
da cabeça, ninguém consegue ver, ninguém tem acesso àquela parte. Até hoje, para ver é só mesmo de helicóptero. Mas só que o artista que construiu a estátua, ele teve o capricho, a decência, você entendeu? E a grandiosidade de reproduzir os fios de cabelo, como se fosse o cabelo mesmo de uma mulher que estivesse com uma coroa na sua cabeça. Então tinha os fios esticados por cima da cabeça da estátua. Só que, por que ele fez isso? Para que tanta mão de obra? Estátua daquele tamanho, é um serviço duro, pesado, mas mesmo assim ele sabia que se no caso de uma mulher estar usando uma coroa daquela, ela ainda teria cabelo. E ele ainda reproduziu os fios de cabelo, sendo que ele poderia simplesmente ter feito uma tampa de bronze e tampado para não cair água dentro da estátua. Ele fez isso mesmo sabendo que ninguém jamais viria o seu trabalho. Isso é capricho e dedicação. Foi essa a preocupação que ele teve. Mas você pergunta, mas para que fazer uma coisa que ninguém vai ver? Bom, talvez ninguém nunca veja ou perceba o que você fez de bom e bem feito. Mas você sabe. E se ele tivesse simplesmente colocado uma tampa reta, plana, tampando para não cair água da chuva, talvez as pessoas viriam aquilo e não ia dar importância nenhuma. Ele ia dizer, não, é apenas uma tampa. Não, mas é uma tampa demonstrando o mais real possível. Então, resultado disso tudo, depois de alguns anos, algumas décadas, inventaram o avião e o helicóptero. E essa pessoa que estava fazendo esse tour lá nos Estados Unidos percebeu isso e está divulgando agora, mais de um século depois, a qualidade, a perícia e o capricho de alguém que fez algo no passado, sem esperar que um dia isso fosse reconhecido. E no final das contas foi reconhecido. Assim como as nossas atitudes positivas e boas serão reconhecidas um dia no futuro, que seja por nós mesmos, porque nós sabemos o que nós fazemos de bom e também sabemos o que fazemos de errado. Então, da mesma maneira que aquilo de positivo, de bonito que fazemos, vai ser exposto um dia, o que nós estamos fazendo hoje de errado, que é considerado feio, digamos assim, né? Também será revelado. E aquilo que é feio e de errado que fazemos, será motivo de vergonha para nós. Será motivo também de vergonha para aqueles que nos acompanham ou que, de alguma maneira, dependem de nós. Agora, se for uma coisa bonita, grandiosa, que mereça, de fato, reconhecimento, ótimo, maravilha. Não só eu ficaria feliz, como eu tenho certeza, os meus filhos, os meus netos, né? Talvez até daqui 200 anos, meu tataraneto, não. Quem for responsável por isso foi o meu tataravô. De alguma maneira eu serei lembrado, um dia no futuro, pelos encarnados, de algo grandioso e maciço que construí. E nos mundos espirituais, colherei esses benefícios. Isso, meus irmãos, se trata de evolução. Na verdade, se formos relatar e falar de atitudes, ações nobres que nos determinam evolução, levaríamos muito tempo. Mas, na verdade, eu não preciso dizer isso para vocês. Todos nós sabemos que atitudes devemos adotar para parecermos com espíritos evoluídos. Eu digo parecermos porque ainda não somos espíritos evoluídos. Essa condição de espíritos bondosos, de espíritos caridosos e espíritos que têm de fato compaixão e amor incondicional para com os nossos irmãos. Por quê, meus irmãos? Todo mundo quer ir para o céu, né? No conceito mais popular, né, do desejo de todo mundo que está encarnado. Todo mundo um dia fala, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Mas temos que lembrar o seguinte, o céu é os planos espirituais. E lá no céu só tem espíritos de atitudes e naturezas nobres. Se você quer estar junto com eles, então você tem que agir como eles. Tem que ser igual a eles. Entendeu? E já pode começar desde já. Chegou alguém lhe pedindo uma informação, dê informação. Coisa simples, não custa nada isso, né? Primeiro receba com um sorriso. Aí já abriu todas as portas que necessitavam ser abertas. E a partir daí, com as portas abertas, você pode encher aquela pessoa de esperança, de confiança, de autoestima. E ela mesma acaba resolvendo seus problemas. E o mais importante de tudo, mesmo de maneira inconsciente, ela lhe será sempre grata pelo que você fez.
Com o tempo, isso se torna uma prática comum para todos nós, agindo, tratando as pessoas com respeito e dedicação. As pessoas passam a te respeitar, passam a reconhecer em você uma postura moral mais elevada e evoluída. Não que você queira e espere ter esta condição perante as outras pessoas pelos seus atos. É natural. Você conquista o respeito e a admiração das pessoas, não por imposição ou nem por cargo, mas sim por elevação moral, por confiança. Conquiste a confiança de uma pessoa e você vai ter sempre essa pessoa fiel junto com você. O que as pessoas no fundo querem? As pessoas não esperam e não querem mais que isso. Elas querem ser bem tratadas, respeitadas e ter reconhecido a sua dificuldade e sentir que tem valor. Sim, meus mestres, vamos exercitando, vamos melhorando a nossa natureza, nos tornamos pessoas melhores, fazendo com que pessoas se sintam melhores. Isso, na verdade, é o continuismo do que nós estamos fazendo, é o que nós desejamos, que Deus Pai Todo-Poderoso quer. A nossa passagem aqui na Terra é temporária. Logo, logo, não estaremos mais aqui. E o que nós queremos é a continuidade dessa doutrina. Mas só que para isso, nós temos que fazer as pessoas enxergar e compreender que aqui é um bom lugar, que aqui é um lugar onde se ajudam as pessoas, é um lugar onde as pessoas entram e se sentem bem, se sentem respeitadas e amadas. E com certeza, daqui 1000 anos, mesmo nos espirituais, nós ainda estaremos colhendo os benefícios daquilo que estamos fazendo agora. E se destruirmos, nesse caso, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, destruir o que Deus Pai Todo-Poderoso está implantando agora na Terra, daqui a 1000 anos estaremos pagando o prejuízo daquilo que causamos hoje. Então, a nossa vida, aquilo que seremos no futuro, vai depender das nossas ações hoje. Porque tenho certeza de uma coisa, hoje nós vivemos exatamente aquilo que nós fomos no passado. Se hoje a minha vida não é melhor, não é como eu queria, é porque no passado eu fiz coisas ou deixei de fazer algo que contribuísse para que fosse melhor. E também talvez poderia ser pior, né? A gente só pensa do outro lado. Mas só que não é pior, eu não tenho uma vida ruim, porque talvez ações que eu tive no passado contribuíram para que hoje eu tivesse uma vida mais confortável e que me desse condições de continuar a minha caminhada, a dos meus filhos e dar seguimento ao meu trabalho espiritual. Porque o principal objetivo de todo ser que está hoje na Terra é um dia não precisar mais reencarnar e se tornar, de fato, um espírito de luz. Então, eu quero agradecer aos senhores pela atenção e pela paciência. Espero não ter sido muito confuso as minhas palavras. Graças a Deus.